Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Quero aqui já agradecer a Deus por estar aqui compartilhando com cada irmão, com cada irmã, com você que aqui neste momento nos assiste. E quero aqui nessa noite, nesse momento, trazer uma palavra. Hoje nós estamos colocando esse vídeo na página do Facebook no horário dos nossos cultos, porque hoje, nessa terça, estaremos realizando lá a Santa Ceia. Você que está nos acompanhando aí nas páginas do Facebook, você que não vai poder ir para a igreja, quero que você compartilhe e ouça esta palavra que Deus preparou no seu coração. Amém? Eu quero aqui nesse momento, irmãos, abordar uma pequena mensagem da parte do Senhor, que posso aqui dar o nome de 4 passos para a vitória. 4 passos para a vitória. E o primeiro passo para a vitória é que eu e você precisamos saber. Acredito que a maioria já saiba, mas por que não relembrar disso? Primeira coisa, primeiro passo para a vitória é saber que Deus, Ele nos ama. Que Deus nos ama e que Ele é amor. Amém? Então, a palavra de Deus diz que Deus, Ele é amor. Não é o amor que é Deus. Deus, Ele é amor. Então Deus, Ele é soberano em todas as coisas, inclusive no que se diz do amor. Então o amor verdadeiro, que possamos entender e compreender, está contido aqui na palavra de Deus. Alguém pode até subentender que o amor, ele é um sentimento. Embora possamos entender que o amor é um sentimento, mas amor, ele é mais do que um sentimento. Amor é uma atitude. Amor é uma verdade tão verdadeira, que o amor é uma atitude, que quando Deus, ele olhou para mim e olhou para ti, ele não olhou e disse assim: eu amo o Joãozinho, eu amo a Mariazinha, eu amo o Pedrinho, eu amo a Ana, enfim, você que está nos ouvindo aí. Deus não olhou e meramente disse: eu te amo. Além de Deus dizer eu te amo, Ele mostrou com atitude, porque amor, na verdade, é uma escolha. Amor é uma atitude. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em João 3,16, que é a maior demonstração de amor que nós poderíamos receber da parte de Deus. Olha o que é que diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, o que é isso? Deus, Ele olhou para nós, os seres humanos, e como Ele nos ama e Ele é amor, Ele não demonstrou só dizendo com palavras, Ele mostrou com atitudes, dando o seu próprio Filho, o seu único Filho, por amor a nós. Amém? Dá para compreender aí, meu irmão? Deu para compreender, minha irmã? Então, o primeiro passo para a vitória é compreender que Deus nos ama e que Ele é amor. Agora, o segundo passo, esse requer um pouco de entendimento a mais e também de humildade. Qual é o segundo passo para a vitória? Nós, seres humanos, pessoas criadas por Deus, compreender que existe algo que nos impede de usufruir do amor de Deus. Esse é o segundo passo. Complicado, né? Facilitar para você. Existe um problema no ser humano. Pronto. O segundo passo para entender, o segundo passo para a vitória é entender que existe um problema
na minha vida e na sua vida, que nos impede de usufruir do amor, das bênçãos e das promessas de Deus. E que problema é esse, pastor? O problema do ser humano que impede nós usufruirmos das bênçãos e do amor de Deus é o pecado. E quem fala isso não é eu, porque eu também sou pecador. Quem fala isso é a própria Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos que todos nós pecamos e todos nós estávamos afastados da presença de Deus. A Bíblia declara ainda no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado é uma atitude que é contrária à vontade de Deus. Então, quando eu faço algo que não está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, diante de Deus isso se chama pecado. Compreende isso, irmãos? Você compreende o que eu estou falando? Pecado, ele vai de várias maneiras de roubar, de matar, de adulterar, de idolatrar, por mentir e por aí vai. Porque também não dizer uma mágoa ou uma falta de um perdão também pode se dizer que é um pecado. Então, existe o primeiro passo é o amor, e o segundo passo para a vitória é que existe um problema no ser humano. E agora o terceiro passo para a vitória, meus amados. Aleluia. O terceiro passo para a vitória é a solução. É a solução para o ser humano. Que solução é essa para o ser humano? É Cristo. A solução para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã que me assiste neste momento, para você, meu querido, que está ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus, para você, meu amado, que se afastou por algum motivo dos caminhos do Senhor, por algum motivo você se entristeceu, as lutas foram grandes, a tentação foi maior e você não conseguiu resistir. A solução para toda a vida, para todo ser humano, é o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas no mesmo versículo a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Para você compreender, eu vou tentar lhe ajudar de uma forma mais melhor de se expressar aqui para você entender. Só relembrando aqui, primeiro passo para a vitória é que Deus nos ama, que Ele é amor. Segundo passo é que existe um problema no ser humano que impede dele usufruir do amor de Deus, que é o pecado. O pecado, meus irmãos, é tudo. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Amém? E o terceiro passo é a solução para o ser humano, que é Jesus. O Senhor Jesus, Ele disse dessa forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é uma verdade que, se eu crer, não vai mudar. Se você deixar de crer, também não vai mudar. Eu crendo ou não crendo, essa é a verdade. Que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então vamos entender aqui melhor, amados. Vamos supor que eu estou aqui na cidade de Independência. De fato eu estou aqui. E Deus, estou colocando aqui como exemplo. Eu estou a 300 quilômetros da cidade de Fortaleza. Olha a distância, 300 quilômetros. Então, eu estou aqui e Deus está lá em Fortaleza. Olha a distância que eu estou de Deus. Assim é o ser humano que está sem Cristo. Ele está distante de Deus. Então há um abismo, há uma distância grande entre o ser humano e Deus. Por quê? Por causa do pecado, por causa das atitudes que o ser humano tem cometido dia após dia, tem se distanciado mais e mais de Deus. E não é por causa de Deus, e sim por causa de nós que cometemos tais atitudes. Compreende?
Só que Deus, Ele nos ama e quer que nós estejamos perto dEle. Só que existe o problema, que é o pecado, e essa distância. Então, Deus, Ele propôs uma solução para o ser humano, que é o seu Filho Jesus. Então, quando eu entendo que Deus me ama e que eu sou pecador, e eu quero usufruir das bênçãos de Deus, eu tenho que entender que eu tenho humildade, que eu sou pecador, que eu preciso mudar de vida, então que eu preciso me arrepender dos meus pecados. E aí é o momento que eu encontro o caminho que me leva a Deus, que é Jesus. Então me arrependo dos meus pecados e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, quando eu permito Jesus entrar na minha vida, aquela distância que havia entre eu e Deus não vai existir mais. Por quê? Porque Ele vai ser aquela ponte de acesso agora a Deus. Por isso que eu repito o que Ele disse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, aquela distância que havia entre nós e Deus não vai mais haver, porque agora existe um caminho que nos leva a Deus, que é Jesus. Você compreende isso, meu irmão? Você está me entendendo aí? Que é tão simples se voltar para Deus? Então, eu te convido aí neste momento, irmão, a você que está passando por uma luta, dificuldade, você que já tentou viver e solucionar seus problemas por si só, já tentou de várias formas. Você que entrou numa situação aí, você que entrou no tráfico e agora não consegue mais sair, você que entrou aí numa facção criminosa, você que está aí vivendo uma vida de derrota, uma vida de adultério, uma vida de feitiçaria, eu não sei da situação que você está se encontrando, e você está pedindo a Deus, clamando a Deus pela solução. Eis aqui a solução para a sua vida: Jesus, meu irmão. Jesus, Ele te ama, Ele nos ama tanto, que Ele não se poupou para morrer em meu e seu lugar. Amém? Então, recapitulando aqui os 3 passos, porque são 4 passos para a vitória. Deus nos ama e Ele é amor. Só que existe um problema que nos impede de usufruir do amor de Deus. Então eu preciso reconhecer que eu sou pecador. O 3º passo para a vitória é entender que Jesus, Ele é o caminho que me leva a Deus, e que sem Ele eu não posso ter Deus. E o 4º passo para a vitória é você entregar a sua vida para Jesus. Olha o que a Bíblia diz, meu querido. Romanos, deixa eu aqui abrir para você ler, para você acompanhar aqui a leitura comigo. Romanos capítulo 10. Versículo 8. Romanos 10, 8. Romanos 10, versículo diz assim, olha: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Que palavra? Essa que eu estou pregando para você, meu amado. A saber, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, o 4º passo para a vitória é você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Senhor e Salvador, para que você agora se torne um filho de Deus. Então você precisa crer em Jesus. Por isso que lemos em João 3,16 que Deus enviou, porque Deus amou seu filho, porque Deus amou, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para todo que nele crê. Olha aí, é uma condição, para que todo que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Então, aqui diz que se crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Agora, olha aí a chave. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, meu irmão, você já disse muitas vezes no seu coração: não, eu tenho Jesus no meu coração, eu acredito em Jesus, não, Jesus é tudo para mim. Então você já está no meio do caminho. Mas você não pode estar no meio do caminho, você tem que estar no caminho, e Jesus, Ele é o caminho. Amém? Então, com o coração, a Bíblia diz aqui em Romanos 10:10, se você crê com o coração, você crê para a justiça, e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Amém? Então, para você ter Deus hoje, Deus mudar a sua vida, para Ele perdoar os seus pecados e Deus entrar no seu coração, Cristo entrar no seu coração, é necessário você confessar Jesus com a sua boca. Amém? Então eu quero aqui neste momento lhe convidar para você receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, com a boca, porque Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Amém? Então, amados, então meu querido, então minha querida, você está passando aí com a luta, não resista mais, não tente mais fazer do seu jeito, se entregue a Jesus nessa noite. Olha aqui que diz aqui em João capítulo 1, que coisa linda. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Um dia eu pensei dessa forma, creio que você também pensa aí, ou pensou um dia. Eu pensei que eu era filho de Deus desde que eu nasci, mas isso não era assim. A verdade é que eu era uma criatura de Deus. Todos nós e tudo que há na terra e no céu é criatura de Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que quando eu recebo Jesus, Ele nos dá o poder de nós se tornarmos filhos de Deus, por meio dele. É por meio de Jesus, por meio do Filho unigênito de Deus, que temos agora a autorização de se tornarmos filhos de Deus. Amém, meu querido? Então não lute mais aí, pare de sofrer. Sai dessa vida aí de vício, meu irmão, de luta, de briga, de ficar uma vida amargurada, uma vida sofrida, depressiva. Se volte para Deus. Amém? Então os 4 passos para a vitória é entender que Jesus, que Deus nos ama, que Ele é amor. Segundo passo, entender que nós somos pecadores e que precisamos se arrepender dos nossos pecados. Terceiro passo, o caminho que nos leva a Deus, Jesus. E o quarto passo, reconhecer Ele, receber Ele como seu Senhor e Salvador, para que nos tornamos novas criaturas, para que nos tornemos filhos de Deus. Amém, meu irmão? Então, antes de aqui concluir esta palavra, eu quero que você me atente aqui, tenha mais atenção do que você já estava tendo aqui agora. Quero contar uma história, onde eu ouvi essa história há alguns anos atrás, e impactou a minha vida, e eu creio que vai impactar a sua vida também. Estamos num momento difícil para toda a humanidade, onde há um desespero, onde há tantas coisas, tantas lutas, guerra, fome, brigas, famílias sendo destruídas, mas ainda há uma solução: Jesus Cristo. Amém?
Então diz a história, meus irmãos, que havia um homem muito rico mesmo, chegando já quase a um bilionário, podemos dizer. Ele morava na cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos. E ele morava em uma cobertura de um apartamento, de um prédio enorme. E no apartamento desse homem, na sala dele, existia um aquário muito grande, enorme, onde este homem, ele tinha várias espécies de peixes, porque ele amava muito peixes. Então, todos os dias, assim que ele chegava do trabalho dele, antes dele tomar banho, dele jantar, dele fazer algo ali na casa dele, a primeira coisa que ele chegava, quando ele estava no apartamento dele ali, ele ia de encontro àquele aquário, onde havia aqueles peixinhos ali, e ele ficava admirando aqueles peixes. Se precisava ali dar alimento, dar ração para aqueles peixes, ele dava ração para aqueles peixinhos ali. Ali ele ficava admirando aqueles peixinhos ali, nadando, se alimentando. Se precisava trocar a água daquele aquário, ele trocava. E ele ficava ali passando o dedinho ali no vidro do aquário. E ali, quando ele via aqueles peixinhos ali se alimentar ali, comendo a ração na beira da água ali do aquário, ele querendo fazer um carinho, demonstrar para aqueles peixes que ele tanto amava, ele queria acariciar de alguma forma, tocar naqueles peixinhos. E aqueles peixinhos, quando via ele chegando próximo, eles se afastavam lá para o fundo do aquário. E todos os dias, aquele homem fazia isso com aqueles peixes, alimentava, trocava água como preciso, e tentava tocar naqueles peixinhos para mostrar o seu amor, o seu carinho para com eles. Mas chegou certo dia que aquele homem ficou triste e ficou pensando consigo mesmo: poxa, eu amo tanto esses peixes, eu cuido deles com tanto carinho, com tanto amor. Se eles estão com fome, eu alimento eles. Se a água do aquário deles está suja, eu limpo. Eu estou tendo todo o zelo com eles. Mas quando eu quero me aproximar deles, eles fogem de mim. Não sei se você está entendendo aí já a moral da história. Você não entende? Assim também é Deus. Deus, Ele, por mais atitudes ruins que temos, pelo seu amor, pela sua bondade, Ele nos alimenta, Ele nos dá livramento, Ele cuida de nós. Só que quando Ele quer se aproximar mais de nós, para demonstrar mais ainda este amor, muitas vezes nós fugimos. Como Deus hoje está tentando se aproximar de ti através dessa mensagem, através desse 4 passos para a vitória, desta história que eu estou te contando. Muitas vezes fugimos de Deus, da presença dEle, do amor dEle. Então aquele homem chorou, ficou triste, dizendo: poxa, eles fogem de mim. Será que eles não reconhecem que eu amo deles? Eu quero estar perto deles. E aquele homem, irmão, em estado de tristeza, e até mesmo eu posso dizer, de insatisfação, eu gosto de falar que ele teve uma ideia mirabolante. Olha o que ele pensou, escuta aí. Ele vendo ali que os peixes sempre fugiam dele, ele disse consigo mesmo: já sei o que vou fazer. Eu vou me tornar que nem um desses peixes. Eu vou me transformar em um peixe e vou entrar no aquário e eu vou conseguir me relacionar com eles. E eu se tornando que nenhum deles, eles não vão conseguir mais fugir de mim. E eu vou dizer para eles que eu amo e que eu quero fazer o melhor para eles. Já pensou, amados? Um ser humano pensar que pode se transformar em peixe. Não tem como, não é verdade?
Mas o que é difícil para os homens não é impossível para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pois é, mas o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Então o que acontece? Aquele homem não podia se transformar em um peixe. E ele queria se transformar num peixe para ver se conseguia se aproximar mais daqueles peixes. Assim é Deus quando Ele olhou para mim, para ti, para a humanidade. Deus tentando se aproximar do homem de várias formas, usando homens e mulheres, trazendo a sua palavra, mostrando que Ele nos ama, e o homem todo o tempo se transformando, o homem fugindo de Deus. E Deus ali, no trono da sua glória, diz: já sei o que eu vou fazer, para demonstrar o meu amor para a humanidade. Eu vou sair do meu trono, vou sair do céu, e eu vou me transformar em um homem que nem eles, e ainda vou morrer por amor a eles. Eu vou andar com eles e vou mostrar o tanto de amor que eu tenho para com eles. E eu fazendo assim, eu acredito que eles não vão fugir de mim. Aleluia. Você está entendendo? Deus fez isso. Deus se transformou em carne. Deus se fez um ser humano para demonstrar que Ele quer estar conosco, como Pai, como amigo, como Consolador, como Conselheiro, como Provedor das nossas vidas. Talvez você esteja fugindo de Deus há muito tempo, mas Jesus, Ele é o Senhor e Ele quer mudar a tua vida. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz que no livro de João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você aqui, finalizando a minha fala: Deus te ama, Jesus te ama, e hoje Ele está visitando a tua casa, Ele está visitando o teu coração neste momento, e Ele está dizendo: não fuja mais de mim, porque eu quero ser o teu amigo em todos os momentos, e eu quero mudar a tua vida. Amém? Então essa mensagem, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus mude a sua vida. Quero que neste momento, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que entendeu os 4 passos para a vitória, ore comigo aqui e em seguida eu vou encerrar. Feche os olhos e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e compreendo neste momento, Senhor, que sem ti eu não sou nada. Por isso eu me volto para ti, Senhor, e te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Apaga o meu nome no livro da culpa e escreve meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, Senhor, eu te servirei por quanto vida eu tiver. Desde já eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor ressuscitou dos mortos e que o Senhor vem me buscar junto com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração, eu louvo a Deus pela sua vida. Não fuja mais do Senhor, porque Ele te ama. Amém? Então Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz, em nome de Jesus.